Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês que acompanham este canal se inscrevam, compartilhem, apertem o sininho, ajude a divulgá-lo, porque o nosso canal precisa de mais seguidores. E não se esqueça de comprar os livros Pelas Entranhas da Cultura Rock e Música Brasileira e Cultura Popular em Crise. Eles estão lá na Amazon. Você clica em um dos dois títulos e tem como escolher entre o livro eletrônico, o e-book, ou o livro impresso. Conto com vocês com essa colaboração. Pois bem, o tema de hoje é: o Supremo Tribunal Federal continua com a investigação sobre o esquema de fake news. Pois é, a coisa está muito feia para o governo Jair Bolsonaro e para seus aliados. Inclusive a turma das fake news, os diversos envolvidos, entre eles o Alan dos Santos, da Terça Livre, Bernardo Kister, a Sarah Winter, que, por sinal, ela está com uma situação pior ainda, porque ela fez ameaças de agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e até mesmo perseguir as empregadas dele. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, numa votação de 7-4, decidiu que a continuidade da investigação sobre fake news, contrariando o pedido do Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras. Aras tentou barrar esse processo todo, ele que foi nomeado por Jair Bolsonaro e, por sinal, já deve estar ligado a ele. Jair Bolsonaro, por sua vez, ontem de manhã, né, hoje é a edição, é a gravação do vídeo, mas o vídeo vai ser publicado amanhã. Então, daí que quando este vídeo está no ar, é o dia 29, mas a gravação do vídeo é no dia 28. Eu sei, é meio complicado dizer isso, mas na manhã do dia 28, Jair Bolsonaro deu um pronunciamento revoltado e completamente irritado diante do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro, inclusive, acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que divulgou a reunião de 22 de abril de 2020, de ter sido criminoso. Que criminoso não é o Weintraub, não é o Ricardo Salles, não é o Jair Bolsonaro, que criminoso seria, no dizer do presidente, o ministro Celso de Mello. E o Jair Bolsonaro, completamente irritado, ele falou que não pode mais haver ações como a da Polícia Federal no dia anterior, quando vasculhou vários envolvidos na campanha de Bolsonaro. E aí Bolsonaro até terminou falando palavrão, acabou, porra. E tomado daquela projeção psicológica, né, que é aquele recurso de atribuir aos outros os defeitos da própria pessoa, aí Jair Bolsonaro disse que a democracia estava em risco. Ele que ameaça a democracia, disse que a democracia foi ameaçada pela chamada ditadura do STF, que é o que os bolsonaristas entendem como a ação da STF contra seus ídolos, né? E o mais irônico disso tudo é que o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, já foi mais claro, mais explícito, dizendo que daqui a pouco, né, haverá um golpe, né? Ele disse, embora de uma maneira sutil, mas ele foi um pouco mais claro nos propósitos de que o STF, se depender do Eduardo Bolsonaro, ele será fechado por conta da ação policial
que os bolsonaristas consideram como um abuso à privacidade deles. E, sobretudo, também a divulgação do vídeo da reunião de 22 de abril, que o Jair Bolsonaro definiu como quebra de sigilo, né? Eles ali, justamente quando é do interesse deles, eles reclamam disso. Mas quando se trata de Jair Bolsonaro querer ter acesso às informações sigilosas da Polícia Federal, aí ele não é contra o sigilo, né? Vai entender. E aí, entre outras coisas que ocorreram, né, é que houve até um erro de interpretação, mas um trocadilho interessante a respeito do Alan dos Santos, que é o dublê de jornalista que produz a página de fake news Terça Livre. Aí criou-se um trocadilho, terça livre, quarta preso. Só que o Alan dos Santos não estava exatamente preso. O que houve foi mandado de busca e apreensão nas casas diversas dele, de Roberto Jefferson, de Bernardo Kister, de Sarah Winter e de tantos outros ali. Além da convocação para depor de parlamentares como Carla Zambelli e Douglas Garcia. Douglas Garcia, que é do movimento conservador. Né? Então, todos eles ali, e vale lembrar também do envolvimento de Sarah Winter, ex-FEME, no chamado 300 do Brasil, os 300 do Brasil, um grupo fascista, digamos até neonazista, e aí ela, inclusive, virou hashtag nos Trend Topics do Twitter como Sarah Winter pra cadeia. Essa palavra-chave, porque ela estava gravando um vídeo totalmente ameaçador a Alexandre de Moraes, que, claro, com toda a forma equivocada que ele se ascendeu como jurista, causou até preocupação. Até mesmo este blog, Linhaça Atômica, questionou a ascensão do Alexandre de Moraes para o STF. Mas, como as pessoas eventualmente podem mudar, o Alexandre de Moraes, até que ultimamente, dentro daqueles limites da direita moderada, ele está tendo uma atuação um pouquinho mais técnica, digamos até razoavelmente técnica, né? Nesse caso, principalmente investigando as fake news. Está certo que o Alexandre de Moraes também foi um dos que consentiram com a ascensão de Bolsonaro na campanha de 2018. Ele passou pano pelos erros do então presidenciável. Mas, bom, pelo andar da carruagem, né, tudo pode mudar conforme as conveniências e os interesses envolvidos. O Alexandre de Moraes passou a fazer um inquérito de todo esse esquema de fake news. Uma vez até que os bolsonaristas passaram a esculhambar ou fazer ofensas gratuitas ao STF. E o Abraham Weintraub, naquela reunião de 22 de abril, ele chamou os ministros do STF de vagabundos. Assim, com um comentário totalmente cínico, desrespeitoso, muito mal-humorado, odioso, tudo mais. O Weintraub falou mal de Brasília, disse que Brasília é pior do que ele imaginava. Um comentário completamente lamentável. Assim como lamentável também é o caso dos bolsonaristas, que agora se desiludiram, estão desiludidos com Sérgio Moro, defenderem a candidatura de Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, quer dizer, o ministro da Deseducação, porque ele nada contribuiu para a educação, como candidato à presidência da República. Imagine um cara desses governando a República, se ele mal sabe cuidar de um ministério.
realmente, realmente não dá para entender. A situação política do Brasil está em completo caos. Em completo caos. E, para piorar as coisas, as redes sociais também já estão sendo tomadas de denúncias contra um suposto pacifista desses momentos de convulsão social, que é um conhecido médium espírita de Minas Gerais, que já está sendo divulgado na internet por duas denúncias. Uma é que suas psicografias eram uma grande farsa, uma grande mentira, que foi armada por ele com completo consentimento, com completo apoio, e os dirigentes da tal federação que conhecemos muito bem. Ela tem a sigla FEB, que é a mesma da Força Expedicionária Brasileira, mas só não tem um caráter heróico desta Força Expedicionária. E aí, outra denúncia envolvendo esse médium de Minas Gerais, que foi o precursor dos médiuns de direita, apesar das esquerdas passarem pano na figura dele, que faleceu em 2002, outra denúncia é que ele colaborou com a ditadura militar. Porque ele defendeu a ditadura militar naquele programa da TV Tupi de 1971, um famoso programa. Aí, é engraçado, ele defendendo os opressores, que defendem métodos escravagistas de trabalho, ele usou Castro Alves para uma falsa psicografia, falando, exaltando os militares, a ditadura, tudo mais. Naquela época, 1971, ano que eu era um recém-nascido. E aí, ele foi condecorado, ele foi chamado para uma homenagem na Escola Superior de Guerra. Aí, isso é de arrancar os cabelos. Um médium considerado pacifista, símbolo de caridade, que as pessoas, até como de forma repetida, como quem imita papagaio, fica dizendo que ele fez caridade, viveu pelo próximo, promoveu a paz, era símbolo de amor, não é ódio. Embora os seguidores dele sejam bastante odiosos. E homenageado pela Escola Superior de Guerra, que é considerada o cérebro da ditadura militar, conforme muitas páginas lembram. A Escola Superior de Guerra, naquele tempo de radicalismo, da repressão ditatorial, não iria homenagear, não iria gastar dinheiro, não iria oferecer seu tempo e suas instalações para homenagear quem não colaborasse com a ditadura militar. Essa é uma lógica baseada na ciência política, uma lógica histórica. O AI-5, estava vendo o AI-5, estava vendo uma perseguição violenta aos opositores da ditadura militar, e é claro que a Escola Superior de Guerra só iria homenagear quem colaborasse com os interesses estratégicos da manutenção e do zelo da ditadura militar. Quem estava ao lado do poder da ditadura militar que era homenageado pela Escola Superior de Guerra. Ela não iria, por alguns minutos, por alguns dias, se transformar numa entidade humanista e pegar carona na suposta santidade de um homem. Como plantou um acadêmico medíocre que lançou ali sua tesezinha de pós-graduação e foi aprovado. Porque pelo menos tem aquela cosmética de abordagem científica, de linguagem científica, tudo mais que a burocracia acadêmica aceita e até defende. Então, o suposto pacifista, o suposto símbolo de paz, colaborou naqueles anos 70 com a ditadura militar, colaborou mesmo, nunca se arrependeu do seu direitismo, ali nos manifestos, nos tempos em que ele usava uma peruca, óculos escuros, ternos geralmente brancos ou de outra cor, mas a maioria das vezes brancos, ali inventando cartinha de entes queridos para chamar o povo para formar grandes filas naquela cidade do Triângulo Mineiro.
E o farsante mediúnico, esse médium farsante, que terminou seus dias parecendo o Eustácio, do seriado Coragem, o Cão Covarde, ele nunca se desfez do seu direitismo, tinha horror a Lula e tudo. É algo que tem que avisar bem para os blogueiros de esquerda, para a mídia de esquerda e tudo. E aí o pacifista, o suposto pacifista, né, que na verdade foi um Jair Bolsonaro do cristianismo, ele não pode ser denunciado. As denúncias vêm e as pessoas ficam com medo. Não leem os textos, boicotam, reagem rispidamente, porque o tal médium, ele é uma espécie de princesa da Disney dos adultos, da gente grande. Aí, só que ele antecipou em termos de arrivismo Jair Bolsonaro, causando os mesmos escândalos, tendo as mesmas ideias reacionárias e tudo. O problema é que um supostamente simboliza o amor e o outro supostamente simboliza o ódio. Se bem que às vezes as coisas se invertem. O médium vai fazendo julgamento de valor contra os mortos de um incêndio num circo de Niterói, enquanto em contrapartida o Jair Bolsonaro é amoroso com o povo, com os transeuntes, toda vez que ele sai ali para abraçar os seus apoiadores. Portanto, até as pessoas já estão cansadas daquele contraste de que o médium era o amor, era a caridade, a paz, e o capitão é que é a guerra, tudo. Ambos são os dois lados da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda, sim. De um mesmo inconsciente coletivo, de um mesmo modus operandi moralista, e ao mesmo tempo punitivista, abusivo e autoritário. É o mesmo Brasil. O capitão e o médium são praticamente a mesma coisa. Tanto que até circula foto, já começa a circular fotos do capitão segurando o livro desse médium, até porque os lemas são parecidos. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é igual. A Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É a mesma linguagem, é mesmo tudo mais, só que é de uma forma, o lema bolsonarista é de uma forma mais acessível. E aí é por isso, e aliás o próprio médium, ele foi pioneiro das fake news, a literatura fake, ou alguém acredita que aquele livro com o título de Parnaso, mas lançado quando o parnasianismo já estava caduco, é um livro de literatura espiritual autêntica. Não, aquilo foi pioneiro da literatura fake. Aquilo tudo era pastiche literário, feito por diretores da FEB, com consultores literários diversos e tudo, mas com o consentimento e o apoio à responsabilidade do médium pelo crime que cometeu. Pois bem, então, nessa CPI de fake news, devemos nos lembrar também, para evitar recorrer a esse médium de peruca como mensageiro da paz para resolver a convulsão social. Porque ele foi o pai dos fakes e deu origem a tudo isso que está aí. Mesmo que ele seja visto sob o verniz do amor, da caridade, da fraternidade, da paz, tudo mais, mas as ideias dele nos livros são bolsonaristas também. Defender a aceitação do sofrimento em silêncio, por exemplo. Bom, pensemos nisso, não vai ser o pai dos fakes que vai promover a paz nesse tempo de convulsão social, e devemos mesmo tomar muito cuidado, repudiar a falsidade, seja ela feita pelo pão dos pobres, ou seja ela feita pela destruição do Brasil. Falsidade é falsidade, mesmo que ela use as palavras lindas como Jesus, paz e fraternidade. Porque falsidade é falsidade, seja ela laica, seja ela religiosa. Devemos perceber disso. E não ficar se comportando como galinha, chamando a raposa para promover a paz.
ficamos por aqui, desejando boa sorte para todos e torcendo para que esse governo caia e que as investigações sobre fake news sigam adiante. Abraços a todos, fiquem em casa, não brinquem com o coronavírus, só saiam quando necessário para comprar alimentos e outros itens de maior necessidade, mas não saiam em bando, mandem um familiar para fazer isso. Bom, abraços a todos e até lá!